Hoje vamos mergulhar na história de uma figura que, nossa, é absolutamente central na história da Europa, mas que muita gente não conhece a fundo: Catarina de Aragão. Ela foi muito, mas muito mais do que só a primeira esposa de Henrique VIII. A gente está falando de uma rainha cujo destino pessoal simplesmente virou de cabeça para baixo o rumo religioso e político de uma nação inteira. E essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. Como é que pode uma única decisão, um não firme de uma mulher, diante de uma pressão absurda, ter sido a faísca que iniciou uma das maiores reviravoltas da história, a Reforma Inglesa? É importante já começar dizendo o seguinte: a história da Catarina não é a de uma vítima passiva, de jeito nenhum. Pelo contrário, é a história de uma rainha super culta, com um jogo de cintura político impressionante e uma força moral assim inabalável. A firmeza dela teve consequências que literalmente sacudiram um continente. Vamos entender como. Para a gente entender a mulher que teve a coragem de desafiar um rei como Henrique VIII, a gente precisa voltar um pouco, dar um passo atrás e olhar para as origens dela. Porque, olha, essa força não surgiu do nada, não. Ela foi forjada desde o berço num dos reinos mais poderosos da Europa naquela época. E que origem, hein? Catarina era a filha mais nova de ninguém mais, ninguém menos que Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão. Sim, os famosos reis católicos, aqueles que unificaram a Espanha e financiaram a viagem do Colombo. Então ela já nasceu, sabe, no epicentro do poder, sendo preparada desde criança para ter um papel de destaque no cenário mundial. E o que realmente diferenciava ela era a educação. Uma educação de uma profundidade e de uma seriedade impressionantes. Ela não foi só treinada em como se portar na corte, não. Ela estudou teologia, filosofia, literatura, se tornou uma das rainhas mais cultas e intelectualmente preparadas do seu tempo. E, acredite, todo esse conhecimento foi a armadura dela nos anos difíceis que viriam. Ok, agora vamos com ela para Inglaterra, porque é fundamental entender que muito antes de todo o conflito que marcou a vida dela, Catarina foi uma rainha amada, respeitada e muito influente por bastante tempo. Ela se estabeleceu como uma figura central e poderosa na corte inglesa. E não foi por pouco tempo. Foram mais de 20 anos. 2 décadas em que o casamento dela com Henrique VIII foi estável. Ela era uma conselheira em quem ele confiava, uma diplomata habilidosa, uma rainha super popular, admirada tanto pela nobreza quanto pelo povo. A posição dela parecia, sinceramente, inabalável. E a influência dela não era só de fachada, não. Era poder de verdade. Para se ter uma ideia, em 1513, o Henrique VIII foi para uma campanha militar na França, e em quem ele confiou para cuidar do reino. Nela, ele a nomeou regente. Isso mostra o tamanho do respeito que ele tinha pela capacidade de governo dela. E ela provou que era mais do que capaz. Durante a regência dela, as forças inglesas conseguiram uma vitória esmagadora contra uma invasão escocesa, na famosa Batalha de Flodden. Isso só prova que ela não era só uma consorte, uma esposa. Ela era uma líder firme e extremamente competente. Mas aí, tudo mudou. A obsessão do Henrique VIII por ter um herdeiro homem deu início ao que a história acabou chamando de a grande questão do rei. E foi esse o conflito que definiu não só o resto da vida da Catarina, mas o resto da história da Inglaterra. O centro da questão era este. Olha só, de um lado, Henrique exigia a anulação do casamento. Ele estava convencido de que o casamento era amaldiçoado. Do outro, Catarina se recusava, com todas as forças. Para ela, não era só o título dela que estava em jogo. Era uma questão de fé, da validade do casamento dela perante Deus e, claro, da legitimidade da filha dela, Maria, como a herdeira do trono. Essa decisão dela, essa recusa em ceder, foi como uma peça de dominó que derrubou todas as outras. Desencadeou uma série de eventos com consequências que, na época, eram simplesmente inimagináveis. Vamos ver como essa resistência se transformou num legado que dura até hoje. Pensa nessa reação em cadeia. A Catarina diz não. O Papa, pressionado, fica do lado dela. O Henrique, vendo que não ia conseguir o que queria por vias normais, toma uma atitude radical. Ele rompe completamente com a autoridade do Papa e se declara o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Uma revolução religiosa nascida da convicção de uma única mulher. E assim, mesmo contra a vontade dela, ela se tornou a figura central da reforma. Mas o legado dela vai muito além. Ela virou um símbolo de resistência, de dignidade política. A fé inabalável dela influenciou profundamente a filha, a futura rainha Maria I. E a dedicação dela à caridade e à educação feminina deixou uma marca super positiva que sobreviveu a toda essa turbulência.
O lema pessoal dela era humilde e leal. Uma frase curta, mas que, nossa, resume perfeitamente o caráter dela. Humilde perante Deus, mas ferozmente leal aos seus princípios, à sua fé e ao que ela acreditava ser a verdade. Não importava o custo pessoal que isso tivesse. E talvez essa seja a forma mais correta de lembrar de Catarina de Aragão. A história dela não é sobre ser a primeira esposa que Henrique VIII descartou. É a história de uma mulher, de uma força e de uma integridade imensas, cujas convicções eram tão, mas tão fortes, que ao se recusar a quebrá-las, ela, sem querer, quebrou a ligação de um reino inteiro com a sua antiga fé e mudou a história para sempre.